Dia 3 de novembro é o dia que os americanos vão decidir se o republicano Donald Trump permanece no poder da maior potência econômica do mundo. A vantagem até o momento está com o democrata Joe Biden, segundo pesquisas prévias. Mas você pode estar pensando, Mirela, o que eu tenho a ver com as eleições lá da terra do tio Sam? Como que isso vai me impactar? Oxe, tem nada a ver com isso não. Olha, meu amigo, eu vou te dizer que essas eleições podem te impactar mais do que você imagina. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para saber como que isso pode impactar o seu rico dinheirinho. E aí pessoal, tudo riqueza? Eu sou Mirela Biasotto, planejadora financeira certificada e vim ajudar você a poupar mais, ganhar mais e investir melhor. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou falar tudo sobre finanças pessoais, então se você já curte esse assunto, não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo. E se você tem um amigo que também curte esse assunto, já compartilha com ele e ajuda ele também a ficar mais rico. Os investidores que têm ou não investimentos no exterior devem ficar atentos às eleições americanas. Isso porque os dois candidatos têm agendas bem distintas e eles podem influenciar de formas diferentes os seus investimentos. De um lado, Trump, com a sua política de negociação bilateral e o protecionismo. Do outro lado, Biden, com um viés multilateralista. Independente de quem vença nas urnas, ambos terão aspectos positivos e negativos que vão influenciar os seus investimentos. A política de Trump deve manter o dólar forte e moedas como o real enfraquecidas. Ele também prevê uma política de juros baixos, tentando atrair mais investidores. Já a vitória de Biden deve fazer com que investidores migrem um pouco da Bolsa Americana rumo a países emergentes, que podem vir aqui para o Brasil. Isso, claro, se a política aqui brasileira colaborar. O que vamos combinar tá meio difícil, né? Mas a cadeira presidencial não é o único fator que vai influenciar os investimentos. Também tem que se ver como vão ficar as cadeiras do Congresso. Dependendo de como vai ficar a configuração do Congresso, isso também terá impactos diferentes no mercado. E não se engane, meu amigo, o mercado já começou a precificar essas alterações. E fica até o final do vídeo comigo que eu vou dar muitas dicas do que você deve fazer com o seu rico dinheirinho nesses cenários. E o que pode acontecer se Trump ganhar? Bom, se Trump ganhar, a gente deve continuar a ver a política que já vem sido adotada nos Estados Unidos de excepcionalismo americano, ou seja, o tema de América primeiro. A gente pode esperar os ativos americanos performando de uma maneira melhor nesse segundo mandato e também uma posição de Trump mais confrontacionista com a China, já que dessa vez ele não vai precisar se preocupar com a reeleição. O Trump é considerado o candidato da moeda forte, através de medidas protecionistas que já são colocadas em prática no atual governo. Ele também é um incentivador do mercado de capitais. Trump já sinalizou que também não vê problemas em reduzir a taxa de juros para um nível negativo, o que deixaria as bolsas americanas ainda mais atrativas. A proximidade entre Bolsonaro e Trump também pode trazer algumas facilidades nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Talvez tenhamos algumas oportunidades para o setor de agro, tecnologia e mercado imobiliário. E o que pode acontecer se Biden ganhar? Bom, é esperado que o democrata ele aumente um pouco as taxas de juros, hoje já próximas a zero, e também aumente um pouco os impostos, tentando reduzir o déficit que existe atualmente. Para analistas, a vitória de Biden pode animar alguns mercados, com a recuperação de outras bolsas e moedas. Biden tende a ser um candidato menos protecionista, focado mais na globalização e no acordo com outros países, principalmente a Europa. O democrata deverá debater muito questões antitrust de grandes corporações de tecnologia, o que impactará as queridinhas no mercado Amazon, Google e Apple. Como vários investidores buscaram o mercado americano devido aos juros muito baixos, caso Biden suba os juros, vários desses investidores podem migrar do mercado americano buscando os mercados emergentes. Ponto pra gente, hein?
Para quem investe na moeda americana, o ponto é de atenção. Pode ser que a moeda chegue a patamares bem abaixo do atuais R$5. Os fundos brasileiros são bastante influenciados por fatores externos. Então, caso Biden vença e aumente as taxas de juros, o que é esperado nos primeiros 3 meses do seu governo, é possível ver uma queda dos índices de ações, pelo menos temporariamente. E como os investimentos dos brasileiros podem ser impactados? No caso das commodities, caso novos conflitos se estabeleçam com a China e também com a Europa, pode ser que hajam perdas em alguns setores, como mineração, petróleo e metalurgia. Caso Trump vença, continua a queda de braço com as gigantes da tecnologia, o que pode trazer instabilidades para o mercado global. A renda fixa no Brasil sofre com a valorização do dólar, resvalando ali na inflação. E a alta do dólar pode fazer com que os preços aqui no Brasil continuem subindo. Para controlar isso, pode ser que o Banco Central tenha que ajustar a política monetária, visando estabilizar a inflação. Nesse sentido, pode ser que vejamos algum aumento nas taxas, o que ficaria um pouco mais atrativo para a renda fixa. E como o câmbio pode ser afetado? O cenário do câmbio nos próximos anos depende em grande parte da recuperação das economias centrais, como a China, por exemplo, que tem se anunciado uma recuperação bastante rápida durante a crise. Isso favoreceria grandes exportadores de commodity, como é o caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos, a depender da velocidade da recuperação, pode ser que hajam mais medidas de proteção ao mercado interno. Tentando atrair mais investimentos, pode ser que haja uma elevação da taxa de juros, o que causaria uma volatilidade e um fortalecimento da moeda americana em relação às demais moedas. A relação com a China também é um fator-chave. Caso Trump seja reeleito, o dólar tende a ficar mais alto devido aos conflitos com a China. Caso Biden seja eleito, o dólar tende a baixar, pois as relações com a China tendem a ficar mais favoráveis. O que pode mudar na relação comercial? Segundo os especialistas, a relação Brasil-Estados Unidos é bastante estável e não deve ser grandemente afetada caso haja mudança de governante. Uma boa parte do comércio entre os dois países é intercompany, ou seja, não deve ser afetado tão grandemente por conta das eleições. Tende-se a acreditar que as relações entre os dois países tendem a ficar facilitadas devido à amizade entre Trump e Bolsonaro. Mas o Biden também reconhece a importância dos países emergentes e não acredita-se que hajam grandes empecilhos para continuar uma boa relação comercial, então caso o Biden também vença. Será que as eleições americanas podem impactar aqui na política brasileira? Especialistas acreditam que a eleição americana pode, inclusive, influenciar a eleição brasileira daqui a 2 anos. Isso porque é visto que o Trump e o Bolsonaro têm uma relação bastante próxima. Então, caso o Trump não seja reeleito, isso tiraria esse apoio que o Bolsonaro tem do governo americano e enfraqueceria a plataforma política do candidato. Dado todos esses fatos, o que você deve esperar para os seus investimentos? Espere uma maior volatilidade. Em períodos de eleição é normal que o mercado apresente maior volatilidade, ou seja, é possível que você veja uma maior oscilação nos preços dos ativos. O mercado futuro ele já está precificando essa volatilidade. A palavrinha mágica para esses períodos eu vou falar vocês falam? Precificação. Será que é hora de mudar a minha estratégia de longo prazo? Muitos investidores estão se perguntando, meu Deus, e o que eu faço agora? Você pode aproveitar essa volatilidade para rebalancear a sua carteira. O que você vai fazer? Tendo uma carteira diversificada, você vai pegar os ativos que estão tendo lucro, realizá-los e pegar este lucro, esse valor que você tem disponível agora e talvez apostar em ativos que estejam com um preço defasado, que estejam com desconto para poder investir e ganhar na subida novamente desses ativos. Se você investe no longo prazo, seja para acumular patrimônio ou pensando numa aposentadoria, a estratégia é simples, mantenha os seus ativos. Não faz sentido você mudar os seus ativos numa estratégia de longo prazo por conta de uma eleição. Essa volatilidade logo deve passar, então mantenha o seu foco e mantenha o seu plano de voo que você vinha seguindo. É hora de se proteger?
Bom, na minha opinião, somente se você for um investidor muito arrojado, muito sofisticado, que realmente conheça a fundo os ativos para fazer algumas posições de hedge. Até porque algumas dessas posições são alavancadas, então podem potencializar a sua perda. Para quem busca proteção e faz uma gestão ativa do seu portfólio, talvez investir em renda fixa e até procurar alguns investimentos alternativos como metais preciosos. Dê uma olhadinha no ouro. Seja qual for o resultado da eleição, a volatilidade ela virá e é bom que você esteja preparado para passar por esse período. No entanto, para quem foca no longo prazo, foque na sua estratégia. Com certeza esses meses serão apenas um solavanco e não vão te tirar da tua meta final. Você tem algum candidato favorito? Prefere o Biden ou o Trump? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu não vou me envolver muito porque eu não gosto muito de discutir política, mas eu adoro saber a opinião de vocês. Se você sabe de algum amigo que está se descabelando com essas eleições americanas e não sabe o que fazer com os investimentos nesse período, manda para ele esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ajudá-lo. Se você curtiu esse assunto, deixa um joinha aqui para mim e não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Por hoje é só, mas eu vou deixar logo mais aqui 2 sugestões de vídeo para você continuar me acompanhando e continuar informado no mercado financeiro. Até a próxima. Tchau, tchau!